Silvio, deixa eu trazer aqui uma atualização em que pese o ministro Gilmar Mendes dizer que não faz sentido discutir a anistia. Enquanto isso, em Brasília, a oposição se mobiliza aí para buscar as assinaturas necessárias. O deputado Nicolas Ferreira publicou agora há pouco na Rede X que já são 213 deputados a favor da anistia. Faltam, portanto, então, 44 assinaturas para chegar ao requerimento de urgência. Silvio. Não, por isso eu repito, Paulo, eu tenho convicção que as 257 assinaturas serão recolhidas com extrema celeridade. Paula, em relação ao ministro Gilmar Mendes, alguns pontos a considerar além do que o Piotto já trouxe. Quando ele fala em jurisprudência, e se a gente for lembrar de jurisprudência de mães que precisam voltar para suas casas para cuidar dos seus filhos, filhos pequenos, filhos em idade escolar, o ministro Gilmar Mendes concedeu habeas corpus para Adriana Anselmo em 2017 na Operação Calicut, a mulher de Sérgio Cabral, aquele que tem mais tempo de condenações não cumpridas, evidentemente, está em casa, virou blogueiro, youtuber, posta vídeos fazendo ginástica, dando dica de filme, por aí vai, quer voltar para a política. Mas a mulher dele foi condenada e o ministro Gilmar Mendes mandou ela de volta para casa, para cuidar dos filhos pequenos. Porque uma mãe, porque uma avó, porque uma cuidadora não pode passar tanto tempo longe de uma criança, porque essas sequelas serão gravíssimas. E a Adriana Anselmo respondia a 18 anos de condenação. Isso depois, a posteriori, evidentemente. Porque eram crimes muito graves, eram crimes da Lava Jato. O braço da Lava Jato no Rio de Janeiro, que foi a Calicut. Lavagem de dinheiro. A Débora Cabeleireira, que se tornou um símbolo da luta pela anistia no Brasil, ela usou um batom, saiu com sabão. Quantos dias seguidos a gente vai precisar repisar isso? O ministro Gilmar Mendes diz que trata-se de algo muito grave, os kits pretos, estamos chegando aos mandantes. Mandantes do quê? De um crime que não aconteceu. O ministro Gilmar Mendes tem idade suficiente, ele conhece a história da anistia de 28 de agosto de 1979. 3 dias depois houve um desembarque no Galeão, 2.200 exilados políticos, a gente cita os nomes aqui com frequência, de Leonel Brizola a Márcio Moreira Alves, passando por Miguel Arraes, a Rede Globo transmitindo o abraço do Enfio com o Betinho. Gilmar Mendes conhece, o Gilmar Mendes sabe que nesse estúdio em que ele estava, nessa entrevista, o Fernando Gabeira foi anistiado porque participou do sequestro de um embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick. O ministro Gilmar Mendes perdeu a noção de proporcionalidade das coisas. A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, que tinha um codinome na luta revolucionária armada, ela sim, a revista Piauí tem uma enorme matéria sobre ela, podem pesquisar, em que ela conta, eu e a Celeste, a gente entrou com baldes, com fuzis, escondemos armas debaixo, isso era o assalto do cofre do Adhemar de Barros, 2 milhões de dólares. Então, ele perdeu a noção de que esse pessoal matou, sequestrou. E o que a Débora fez? E o vendedor de pipocas? E o vendedor de picolé? Isso para citar os casos mais emblemáticos do golpe do algodão doce. Sem contar a fantasia dessa trama de filme B de Hollywood. Então, eu acho que, para finalizar, alguém sentiu... o ministro Gilmar Mendes convenceu a todos vocês nessa entrevista? Porque eu já vi o ministro Gilmar Mendes falar que o Brasil, quando a Lava Jato avançou em seus primeiros anos, nas suas primeiras fases, vivia uma cleptocracia institucionalizada, né, engendrada na República para sangrar os cofres públicos, sobretudo a Petrobras, com o partido que estava no poder e era o PT e seus consorciados. Depois ele disse que a Lava Jato foi o germe do fascismo no país. Eu já vi o ministro Gilmar Mendes dizer que as cautelares elásticas demais, como foi, por exemplo, da família Odebrecht, que tudo aquilo era uma tortura, e agora nós temos pessoas presas há 2 anos sem prerrogativa de foro, ou seja, não é o juízo devido, sem o duplo grau de jurisdição que qualquer traficante, bandido, assassino tem no Brasil em primeira instância.